Olá pessoal, nós vamos para mais um exercício resolvido. Vai ser o exercício 44 da página 20, tá? Do Rally de oitava edição. Então, a figura abaixo, ela mostra uma barra longa, não condutora, de massa desprezível e comprimento L, articulada no centro e equilibrada por um bloco de peso W, a uma distância x da extremidade esquerda. Nas extremidades direita e esquerda da barra, existem pequenas esferas condutoras de carga positiva Q e 2Q, respectivamente. A uma distância vertical h, abaixo das esferas, existem esferas fixas de carga positiva Q maiúsculo. Determine a distância x para que a barra fique equilibrada na horizontal. E letra B, qual deve ser o valor de h para que a barra não exerça nenhuma força vertical sobre o apoio quando está equilibrada na horizontal. Então vamos primeiro resolver a letra A, tá? E aqui nós vamos utilizar um conceito de mecânica, tá? Então um conceito de momento, de equilíbrio de forças. Então para a gente começar a resolver isso, nós primeiro devemos considerar aqui na nossa figura mesmo quais são as forças agindo sobre a barra, né, e sobre a articulação que a gente vai estudar. Então, em consideração a essa primeira parte de cargas aqui, os dois são positivos, a força resultante vai ser uma força repulsora, e se eu analisar só essa carga aqui, que é a carga que pode se mover, né, então a minha força ela vai ser, respectiva à carga que é maior, ela vai ser para cima, e nós vamos chamar ela de F1, que é respectiva à partícula 1 aqui, tá? No outro lado, a gente também tem uma carga, só que agora ela tem o dobro da carga da partícula 1, que é a nossa carga 2, e ela também, as duas cargas Qzão e a 2Q, elas são positivas, então a nossa força também é repulsora. Só que como ela é o dobro, então eu vou representar aqui como um vetor maior, e nós vamos chamar de F2. O outro componente aqui no nosso sistema que está oferecendo uma força vai ser, nesse caso, o bloco de peso W, tá? O bloco W. E ele vai representar uma força para baixo, que nós vamos chamar de força peso, tá? Pesão maiúsculo. Então tá, então para a gente seguir com o exercício, nós vamos começar agora, usando o conceito de mecânica, de somatória dos momentos aqui no centro, ou seja, vou chamar de origem, somatória dos momentos em O, deve ser igual a zero. Então isso resulta no quê? Que todas as nossas forças do nosso sistema, se somando, em relação à nossa articulação aqui, deve ser zero. Então, começando da esquerda para a direita, qual o movimento que a força F1 tende a realizar sobre a barra? Ela tende a girar a barra nesse sentido aqui, né? Então, como a gente sabe de mecânica lá, nós vamos adotar este sentido ali, ó, como sentido negativo do nosso momento, tá? E o inverso, então para cima, como sentido positivo do nosso momento. Analisando agora as outras duas forças que existem na barra, ó, a força F2 ela tende a girar a barra para cima, então ela vai ser uma força positiva. A força peso tende a girar a barra nessa orientação aqui, então ela também vai ser representada como uma força negativa no nosso momento. Então, começando da esquerda para a direita, e lembrando que momento é força vezes a distância, e a nossa distância vai ser considerada da origem aqui, tá? Então, vamos equacionar todas essas forças aí. Então, da esquerda para a direita, momento 1, que vai ser da força 1, que vai ser F1, vezes a distância da partícula até a origem. Essa distância aqui ela vai ser dada por L sobre 2, que é a metade da distância total da barra. Então, F1 vezes L sobre 2. Lembrando da orientação do movimento, ó, ela tende a girar naquele sentido ali, portanto, ela é negativa. Tá? O próximo força que vai aparecer para a gente vai ser o peso, então menos, que ele também é negativo, por causa da nossa orientação adotada, menos a força peso, vezes a distância, que vai ser essa pequena distância aqui, ó, tá? Ela vai ser dada por x, que é essa distância aqui, daqui até aqui, menos L sobre 2, que é essa distância aqui. Então a gente vai resultar nesse cara aqui, que vai ser x menos L sobre 2. Agora, seguindo para a próxima força do nosso sistema, vai ser mais F2, essa força aqui. Ela é positiva, por causa da orientação do movimento, e vezes a distância dela em relação à origem, que é L sobre 2. Isso tudo tem que ser igual a zero, por causa do nosso momento aqui.
Então tá, então vamos trabalhar essa expressão aqui, tá? E nós queremos achar qual o valor x, a letra A, como ela pede, ó. Determina a distância x para que a barra fique equilibrada na horizontal. Ou seja, nós devemos achar esse valor de x aqui para que todas as forças se equilibrem mantendo a barra na horizontal. Então vamos isolar ele nessa expressão aqui. Trazendo a força o momento da força 1 mais o momento da força 2 menos px mais pl sobre 2. Então eu fiz essa distributiva aqui. Isso tudo igual a zero. Nós temos que isolar x, então eu vou jogar esse cara para o outro lado, tá? E fazer uma inversão dos dois lados da equação. Então fica px igual a f2l sobre 2 menos f1 vezes L sobre 2, mais P vezes L sobre 2. Notamos agora que a gente pode tirar o termo L sobre 2 em evidência. Ele é comum para os três termos. Então, P de Px vai ser igual a L sobre 2, F1 negativo, mais F2, mais P. Tá? E agora o que a gente vai fazer é abrir esses F1, que até agora a gente chamou de F1, nós vamos fazer a equação de acordo com a lei de Coulomb de cada uma dessas forças. Então, vamos puxar um rascunhozinho aqui do lado e vamos fazer F1. O que vai ser F1? Vai ser, ó, K vezes a carga 1, que é Q, vezes a carga, aqui ela é repelida, que é o Q maiúsculo, dividido pela distância entre elas ao quadrado, a distância h ao quadrado. Tá? Então essa é a nossa F1. A nossa F2, então aqui na figura, ela vai ser a carga 2Q, aqui em cima, então ela vai ser 2Q minúsculo, vezes a carga Q, e as duas dividido pela distância, que é a mesma, ao quadrado, tá? Que é a distância que mantém a barra em equilíbrio. A nossa distância h. E o nosso peso, o que ele vai ser? Ele vai ser a massa do bloco, que nós chamamos de W, ou melhor, vamos chamar de um MW, M maiúsculo W, tá? Então a massa do bloco W, vezes a aceleração da gravidade G. Então esse é o peso do nosso bloquinho ali. Então agora substituindo esses três valores aqui no nosso PX, nós teremos que, e mais, né? Na nossa equação aqui, ó, nós temos que isolar o x. Então vamos passar esse p dividindo para o outro lado. Então x vai ser igual a L sobre 2, menos F1 mais F2 mais p, tudo isso vezes 1 sobre p. Passando esse p aqui para esse lado da equação. Tá? Então agora vamos abrir os três valores aqui e fazer algumas operações matemáticas aqui para achar o resultado que o Halliday pede. Então vai ficar L sobre 2, F1 com sinal negativo menos K, Q maiúsculo sobre H ao quadrado, mais F2, 2Q, Q maiúsculo, K, né, estava esquecendo aqui, sobre H ao quadrado, mais o peso, então massa de W, G, fechando aqui, 1 sobre o peso, massa de WG. Tá? Então agora se a gente trabalhar esses termos, esses caras aqui, tirando o que é comum ao quadrado, mexendo um pouco mais nessa equação que a gente tem aqui, ó, a gente vai chegar no seguinte resultado. Tá? Vai ser x igual a L sobre 2, 1 mais Qzinho, Qzão, K, sobre M de W vezes G, vezes H ao quadrado. Que é a expressão resposta do Halliday, né? É isso que a gente procurava. Tá? Pessoal, daqui para cá, ó, é só isolando variável ou fazendo a distributiva aqui e depois juntando tudo, tirando em evidência, tá? Não tem nenhum segredo. Então agora a gente vai para a letra B. Vou pegar outra folha aqui. Vamos para a letra B do exercício.
A letra B ela pede o quê? Ela pede qual deve ser o valor de H para que a barra não exerça nenhuma força vertical sobre o apoio quando está equilibrada na horizontal. Ou seja, nós temos que achar o H para que a barra não tenha, que ela esteja em equilíbrio agora no eixo Y, tá? E é o que a gente vai fazer. Então a gente vai fazer, utilizando o mesmo conceito de mecânica, somatório das forças em Y tem que ser igual a zero. Então, em Y, se a gente analisar a nossa figura aqui, ó, em Y a gente vai ter todas as forças, elas estão em Y, né? A F1 é positiva para cima, a F2 também é positiva para cima, e o peso aqui no caso a gente vai considerar ele negativo porque ele está com a orientação para baixo do nosso eixo Y. Então vamos lá, então esse somatório vai ser zero, portanto F1 mais F2 menos o peso deve ser zero. Tá? Aqui note que eu não abordei, eu não fiz uma abordagem vetorial das forças, porque elas estão todas na mesma orientação, tá? Só com desculpa, estão todos no mesmo eixo, só com a orientação invertida no caso da nossa força P. Agora explicitando cada uma dessas forças em relação àquilo que a gente tinha isolado anteriormente no nosso rascunho, então o que a gente tem aqui do lado, nós temos F1, então K, Q minúsculo, Q maiúsculo sobre H ao quadrado, mais F2, 2Q, Q maiúsculo, desculpa, esquecendo K novamente aqui, sobre H ao quadrado, menos a força G, que é a massa do bloco vezes a aceleração da gravidade. Então agora a gente vai isolar o H aqui nessa expressão, tá? E é o que a gente vai fazer. Esses dois caras aqui, mais K, 2Q, Q maiúsculo sobre H ao quadrado, vai ser igual a massa do bloco vezes o G. Esse H aqui que tem nos dois termos eu vou passar multiplicando para o outro lado. Tá? Então eu vou ter aqui K, Q, Qzão, mais 2K, Q, Qzão, vai ser igual a H ao quadrado, massa do bloco, vezes a gravidade. Esses dois termos aqui, notem que eles são iguais, portanto eu posso somar os dois termos. Então eu vou ter 3Kzão, Q maiúsculo, sobre agora, passar esse cara dividindo, já que eu quero isolar o H, então eu vou passar a massa de W vezes G, igual a H ao quadrado. Isolando somente o H, então eu vou ter todo esse cara aqui, então 3K, Q maiúsculo, sobre massa do bloco G, tudo isso elevado a meio, ou raiz de tudo aquilo ali. E essa é a resposta da nossa questão. Tá? Valeu, pessoal, esse foi mais um exercício, e eu quero informar aqui que esses primeiros vídeos eles são apenas um teste, tá? Então a gente vai tentar melhorar muito daqui pra frente. Beleza? Valeu, pessoal, até mais.